Eu sou acriana, filha do interior do estado, nasci em Tarauacá, numa fazenda de uma família numerosa. Minha mãe teve 8 filhos biológicos e 5 filhos adotivos. E a minha avó teve 22 filhos. Então eu sou de uma família muito grande, uma família tradicional do interior. Eu nasci no meio da floresta amazônica, mas desde criança eu brincava com as minhas primas e os meus primos, mas eu era sempre a professora deles. Então eu sempre desejei ser professora. E na minha geração, as pessoas, pelo menos da minha família, falavam muito da importância de se falar bem o idioma pátrio. Então, aquilo fermentou na minha cabeça que eu deveria ser uma professora, e uma professora que soubesse idiomas, pelo menos o idioma pátrio dominasse com eficiência. E assim, tão logo eu terminei o ensino de 2º grau, fiz vestibular na Universidade Federal do Acre e ingressei no curso de letras. À época, o curso que eu ingressei, ela formava com 5 licenciaturas: língua portuguesa, literatura brasileira, língua francesa, literatura francesa e a literatura de expressão portuguesa. Em seguida, 2 anos depois, por insistência do meu pai, ele achava que eu deveria ir para a área do direito, e eu fui para a área do direito. E me formei em direito também. Mas eu descobri logo na metade do curso que aquela não era a minha vocação. Minha vocação era aquela que palpitava no meu coração desde criança, de ser professora de língua portuguesa. Então, eu fui uma boa aluna do curso de letras, por essa afinidade que tinha com as leituras e com os autores da literatura, né? Eu, quando criança, estudei numa escola alemã que tinha uma biblioteca muito boa. Então, na minha adolescência, eu li todos os clássicos da literatura francesa, portuguesa e brasileira. Quando cheguei na universidade, eu sabia mais do que a minha professora, de literatura francesa, de literatura brasileira e de literatura portuguesa, tanto que eu fui monitora dessas 3 cadeiras. E logo em seguida que me formei, fui convidada para entrar como professora substituta na universidade. No mesmo ano, me formei em novembro, porque naquela época não havia greve, e em dezembro eu tive que finalizar uma disciplina de uma professora que adoeceu, que eu era monitora dela. Depois apareceu uma vaga e eu entrei, então, no quadro definitivo da universidade. Trabalhei 1 ano e logo em seguida eu saí para fazer mestrado na Universidade Federal Fluminense. E lá eu encontrei um grande professor, o Gladstone Chaves de Mello, que era um especialista na língua portuguesa do Brasil. Tinha um livro intitulado A Língua Portuguesa do Brasil. E era um professor, era gramático, um gramático muito respeitado, e era uma pessoa que tinha uma formação, uma erudição muito grande. Tanto que os meus colegas do curso de mestrado, eles tinham medo de tomá-lo como orientador, porque achavam que ele era exigente, essa coisa toda que é própria mesmo da pós-graduação, aqueles tititis, aquelas coisas. Mas eu tive, desde o início, uma identificação com esse professor. Primeiro, pelo gosto que eu tinha pela língua portuguesa, que se identificava com o primor e o esmero que ele dava ao idioma nacional. Então, em conversa com ele, logo nos primeiros dias, ele disse: olha, Luísa, eu gostaria de ser seu orientador.
e foi meu orientador e foi um grande orientador. Com ele, então, eu fiz o primeiro dicionário do Acre. Termos e expressões populares do Acre. Então, ali eu estava realizando aquele sonho de criança, já fazendo o mestrado na área de língua portuguesa e trabalhando o vocabulário da minha região, as expressões típicas da região, do dialeto acreano. E, para grande surpresa minha, eu descobri 3.200 verbetes não dicionarizados de palavras regionais. Por exemplo, aqui em Cruzeiro do Sul, na cidade aqui, fronteira com o Peru, tem o pé de moleque. O pé de moleque no Nordeste é um doce, não é? Aqui é um bolo. E lá não se chama pé de moleque, lá se chama beléu. Então, o pé de moleque está no dicionário, é dicionarizado, mas não como bolo, como um doce de coco e castanha, essa coisa toda, né? E aqui não, é beléu. Se chama aqui para a constelação Cruzeiro do Sul, o Santo Cruzeiro. Para o dia de hoje, com o que tem garoa, se chama puagem. E por aí, então, muitas expressões diferentes. Então, eu encontrei 3.200 verbetes e cotejei o primeiro dicionário do Acre. Então, fiz essa dissertação de mestrado com bastante louvor e o professor ficou muito satisfeito porque eu fiz esse trabalho primoroso e que dava uma contribuição muito grande para o maior conhecimento da língua portuguesa do Brasil. Quando voltei, as pessoas aqui do Acre não tinham uma tradição da pesquisa científica, então aquilo foi uma grande novidade, né? Parece que eu estava descobrindo a roda. Aí os jornais estamparam a manchete que a professora tinha feito um dicionário e que tinha cotejado tantas expressões, e aí então o jornalista trazia algumas expressões as mais engraçadas que ele achava.